Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática e hoje vamos falar de medida de tendência central. Continuando o conteúdo da aula passada, Da aula passada eu falei as medidas de tendência central, mas eu falei das duas medidas de média, Que é a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Hoje eu vou falar dos outros dois conteúdos, que são a mediana e a moda. Tudo faz parte das medidas de tendência central, ok? Então vamos lá. O que é a moda? Moda é o valor que aparece com maior frequência, tá? Então é bem tranquilo. O número que aparece com maior frequência no conjunto de dados é chamado de moda. Ah, professor, e se tiver dois valores que apareceu o mesmo tanto, por exemplo, eu vou explicar aqui agora e eu explico para vocês também sobre isso, tá? Mediana é o valor que divide o conjunto, numérico ordenado ao meio, Então, o conjunto numérico, mediana é o valor que divide o conjunto numérico ordenado ao meio. Então, eu vou pegar um conjunto numérico e eu vou ordenar ele de ordem crescente ou ordem decrescente, e aí eu vou pegar aquele valor que está no meio, tá bom? Então, primeiro exemplo aqui, encontre a moda e a mediana dos dados. E aqui eu tenho os dados 32, 33, 26, 31, 44, 52, 32, 20 e 32, tá? Então, observando aqui, eu consigo definir qual que é a minha moda, porque a moda é o número que apareceu mais vezes. Então, vou ver aqui, MO, que é a moda. E qual que é esse número que apareceu mais vezes? O 32 apareceu uma, apareceu duas, apareceu três. Não tem nenhum outro número. Então, quem que é a moda? No caso, é o número 32, é a moda, tá? O que eu estava explicando aqui, por exemplo, apareceu três vezes o número 32. Vamos imaginar que o número 33 apareceu três vezes também. Aí, no caso, esse número ele teria dois valores como moda. Ele ia ser chamado de bimodal, porque são dois valores que apareceram na mesma quantidade, certo? Ah, professor, e se tivesse aparecido 20 três vezes também? Aí seria trimodal e assim por diante, tá bom? Como apareceu só uma vez, a moda é só um valor. Então, como eu vou descobrir a mediana? A mediana eu vou fazer o que ele me falou aqui, eu vou colocar um conjunto numérico ordenado, pode ser ordem crescente ou decrescente, vou colocar em ordem crescente, tá? Para mim poder calcular a mediana. Vou lá, o primeiro número que eu vou colocar em ordem, Vou colocar o 20, o 20 é o menor, depois do 20 vem o 26, depois do 26, menor que ele, vem o 31. Depois do 31 vem o 32. Aí tem outro 32 aqui. E tem outro 32 aqui na frente, porque ele é a moda, por isso que ele apareceu três vezes. Depois eu tenho o 33. Depois eu tenho o 44. E por fim eu tenho o 52. Beleza. Depois que eu organizo todos os números em ordem crescente ou decrescente, basta eu ver aquele número que está no meio. E aí você calcula, você vê o tanto de número que você tem. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. O número que está no meio é aquele que está em quinto lugar. Então aqui, você vai perceber aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui você tem 4 posições, 4 números. E para cá você vai ter 4 números também. 4 números. Então, o que você percebe aqui quando você tem 4 números de um lado e 4 números do outro? Qual que é o número que está no meio, exatamente ao meio? É o 32. Então, a mediana também é 32. Essas medidas de tendência central, elas costumam ser bem próximas, quando se dirá até igual, tá? Nesse caso aqui foi igual, mas elas costumam ser bem próximas umas das outras, tá bom? Junto com a média aritmética também, tá? Aqui foi um exemplo tranquilo, porque deu um número ímpar, Quantidade de números foi um número ímpar. Então, para você pegar o número que está no meio é muito fácil. Mas se você tiver uma quantidade de números pares, que é o próximo exemplo aqui agora, o que eu vou fazer?
Então, ó, segundo exemplo, encontre a mediana dos dados 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6 e 7. Vamos ver quantos números eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que o total de números, ele é par. Quando ele é par, porque é 10, né? É 10. Quando ele é par, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, já está em ordem, já coloquei em ordem para facilitar. Você pega o 10 e divide no meio. Dividindo no meio vai dar 5, né? Então você vai pegar o quinto número e o número à frente. Qual que é o número à frente? O 5 e o 6. Você pega o 5 e o 6, a quinta posição e a sexta posição. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta posição, sexta posição. Agora você vai perceber a quantidade de números que tem de um lado e do outro. Ó. Desse lado aqui eu tenho 4 números, certo? E desse lado eu tenho também 4 números. Então, os números que estão no meio são 2 números. Não tem como eu pegar um outro número aqui no meio. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Quando dá par, você pega esses 2 números e você vai calcular a média dele. A média dele vai ser a mediana, tá? Como você vai calcular a média? Você pega o primeiro número, mediana será o número 3, soma com o próximo número, que é o que está na sexta posição, que é o número 4, e divide por 2. Eu vou dividir por 2 porque eu estou usando 2 números só, então por isso que eu divido por 2. Então, mediana será 3 mais 4 dá 7, 7 dividido por 2, nesse caso a mediana vai ser 3,5, ok? Tranquilo? Quando é ímpar, você pega o número que está no meio, belezinha, muito fácil. Agora, quando é par, o total de números, o conjunto de números é par, você tem que pegar os 2 centrais e dividir por 2, beleza? Agora vamos com um exemplo mais complexo aqui, que eu vou calcular tudo, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou explicar. Então, aqui observa a tabela abaixo, essa tabela tem os tipos de apartamento de um condomínio, tá? Então, os tipos de apartamento tem lá kitnet, 1 quarto, 2 quartos e 1 quarto com uma suíte, tá? Aqui eu tenho o número de apartamentos que eu tenho 6 kitnets, 1 quarto eu tenho 4 números de apartamento com esse modelo, com 2 quartos eu tenho 2 apartamentos com esse modelo e 8 apartamentos com 1 quarto e uma suíte, certo? E aqui são os valores do condomínio. Essas pessoas que moram nessa kitnet, por exemplo, têm que pagar R$100 de condomínio, tá? As pessoas que moram no apartamento de 1 quarto têm que pagar R$150 de condomínio. E quem mora no apartamento de 2 quartos tem que pagar R$200 e quem mora no apartamento que tem 1 quarto e uma suíte paga R$250 de condomínio. Beleza. E aqui eu vou calcular o quê? Vou pedir para vocês para calcular. Não, para mim no caso, né? Vou explicar para vocês. A média aritmética, a moda e a mediana. Essa é a pergunta. Beleza, vamos calcular primeiro a média aritmética. E essa média aritmética, ela vai ser o quê? Simples ou ponderada? Ela vai ser o quê? Ela vai ser ponderada. Por quê? Porque eu tenho os valores do condomínio, só que o número de apartamentos varia de um para o outro, né? Então eu vou ter que calcular a média aritmética ponderada. Como é que eu vou fazer esse cálculo, né? Se eu quero a média aritmética, essa média aritmética ela é sobre o valor pago do condomínio, tá? Então aqui R$100, só que qual o número de apartamentos que eu tenho que são kitnet? Eu tenho 6. Então multiplica 100 vezes 6, mais 150, que é o valor do condomínio para quem tem 1 quarto, e eu tenho o total de 4 apartamentos, então multiplica por 4. Mais, vou pegar R$200 e vou multiplicar por 2, porque eu tenho 2 apartamentos com 2 quartos e cada um paga R$200, então R$200 vezes 2, mais 250 vezes 8. 250 vezes 8, porque eu tenho 8 apartamentos que tem 1 quarto e uma suíte, tá? Tudo isso eu vou dividir pelo número de apartamentos que eu tenho. Quantos apartamentos eu tenho?
8 mais 2, 10. Mais 4, 14. Mais 6, eu tenho 20. Então, o total meu de apartamentos são 20 apartamentos. Então, por isso que eu vou dividir pelo total, que é 20, tá? Então, média aritmética ponderada. 100 vezes 6 vai dar 600, mais 150 vezes 4. Eu vou fazer aqui no cantinho. 150 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Sobra 2. 4 vezes 1, 4 mais 2. 600 também. Mais 200 vezes 2 vai dar 400. Mais 250 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40, sobra 4. 8 vezes 2, 16. 17, 18, 19, 20. Então, eu vou ter 2.000, certo? Tudo isso dividido pelo total de apartamentos que eu tenho. Então, média aritmética ponderada, a somatória desses valores, né? Eu vou pegar aqui 600 mais 600 dá 1.200, mais 400, mais 2.000. Somar todo mundo. 0, 0, 2 mais 4, 6, 1 mais 2, 3. Então, vai dar 3.600 dividido por 20. Para facilitar meu cálculo aqui, eu vou ter que dividir esses valores, eu posso cortar um 0 aqui e um 0 aqui. Então, 360 dividido por 2. Eu vou fazer aqui no cantinho, aqui, eu não tenho espaço. 360 dividido para 2 dá 1, que eu posso pegar o 3, né? 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 sobra 1. Desce o 6, dá por 8. 8 vezes 2, 16. Sobra 0. Esse 0 aqui eu desço ele e acrescento ele no final. Então, a média aritmética ponderada é de 180. Como eu estou tratando reais, R$180 é a média dos valores, é a média aritmética dos valores que esse condomínio vai receber, tá? E aí eu vou calcular a moda. A moda, calcular não, a moda é bem tranquila. A moda é só observar o que eu tenho mais. Qual é a quantidade maior que eu tenho? Quantidade maior é o quê? De 1/4 e uma suíte, que eu tenho 8. Então, qual é o valor que recebem por isso? R$250. Beleza, a moda está pronta. Falta quem? Mediana. A mediana, para finalizar a nossa conta, eu vou observar o conjunto de dados que eu tenho. Eu tenho 20 dados, né? Eu tenho 20. Então, se eu fosse colocar na ordem, como está aqui, ficaria lá 100, 6 vezes, né? 100, 100, 100, 100, 100. Depois vinha 150 4 vezes, 150, 150, 150. Depois vinha 200 2 vezes, 200, 200 e por fim 8 vezes de 250. Então 250, 250, 250. Se fosse colocar na ordem. Só que eu não preciso de colocar isso tudo na ordem aqui para eu saber qual que é o valor central. Como aqui o valor é par, eu sei que o valor central dividindo 20 por 2 é igual a 10. Então eu pego o décimo valor e o 11º valor. O 10º valor e o 11º. Qual que é o 10º valor aqui? Se você colocar aqui o primeiro na ordem, vai vir 6 de R$100. Depois vai vir mais 4. Então 6 mais 4, aqui deu 10. Pensa bem, deu 10. Aqui já a posição 10 é de R$150. Então R$150 mais a posição 11. Qual que é a posição 11? É a próxima, porque 10 mais o 2 vai para 12. Aqui vai ficar na 12ª posição. Então aqui, ó, 10 mais uma, 11. Quem que está na posição 11? R$200. Você pega esses dois valores e aplica a média dele, né? Dividindo por 2. Mediana, 150 mais 200 vai dar 350 dividido por 2. 350 dividido por 2 vai dar 1. 3 menos 2 dá 1, desce os 5. Né? E 2 vezes 7, que vai dar 14, é o mais próximo. Né? 15 menos 14 sobra 1, desce o 0. E aí eu sei que o 5 vezes 2 dá 10, então sobrou.
mediana, a mediana vai ser de R$ 175. Observe que os valores ficaram bem próximos, né? O que fugiu um pouco do critério aqui, ó, a média aritmética mediana ficou bem próximo. O que fugiu um pouco foi a moda. Mas por que ela fugiu? Porque o apartamento, o valor cobrado mais caro é do apartamento que tem um quarto e uma suíte. Então, por isso que ele ficou mais fora dos valores da medida de tendência central. Espero que tenham entendido, tenham gostado dessa aula e até a próxima.